como é que o Rafa tá preparado pra mostrar o nome dele ali, mostrar a cara dele, correr esse risco aí de tentar ser o homem forte do estado do Rio de Janeiro. Vamos lá. Eu acho que tem um meme que define exatamente como tá o Rio de Janeiro agora. Quem não tá confuso não tá bem informado. Eu acho que esse é o meme que mais define o Rio de Janeiro. Quem não tá confuso não tá bem informado. Até 3 semanas atrás eu diria pra você, vamos ter uma eleição pro mandato tampão no Rio de Janeiro. Hoje eu já acho que não. Eu acho que o desembargador Ricardo Couto vai levar o governo do Rio de Janeiro até outubro. Vai levar na maciota? Na maciota eu não sei, mas ele vai levar até outubro. Ele teve uma reunião com o Fachin determinou que todos os poderes fossem dados a ele até a eleição de outubro. Deixa eu colocar as pessoas no mesmo pé aqui. Talvez a pessoa não seja do Rio de Janeiro, não entenda exatamente o que está acontecendo. E eu acho que é importante para o seu público, que é um público de pensadores, a gente que está aqui porque quer aprender, porque quer contribuir. Eu acho que é importante que as pessoas entendam o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um histórico muito ruim de ex-governadores nos últimos 30 anos, com exceção da Benedita, que ficou 9 meses no poder, né? Quando o garotinho sai para concorrer à presidência, todos foram presos ou caçados. Então, Sérgio Cabral, Rosinha Garotinho, Luiz Fernando Pezão, Dornelles não foi preso, mas foi caçado. Nem lembro se foi preso ou foi caçado. Enfim, o Witzel foi afastado. Então, a gente tem um histórico muito ruim. E a gente tem culpa nisso, né? Porque a gente que votou, nós colocamos eles lá, então a gente também tem culpa nisso. Eu não me isento dessa culpa também. Óbvio que acho que ninguém sem consciência vai lá e deposita o seu voto fazendo, esse é ladrão, vou votar nesse ladrão. Mas quando você conhece o histórico e você vota no cara, arrego, né? Então hoje você tem a Alerj, por exemplo, tô até desviando do assunto, mas Gilmar Mendes foi lá e falou, pelo menos 35, metade dos deputados da Alerj recebe dinheiro do jogo do bicho. Tem relatório da Polícia Federal aí divulgado que pelo menos metade dos deputados tem associação criminosa com facção criminosa. Aí você já não sabe se é o mesmo que recebe do bicho que tá com a facção criminosa ou se já é a totalidade dos deputados que tem... É uma loucura isso. Vamos lá, o que aconteceu no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, o governador eleito foi o Cláudio Castro, reeleito, na verdade, né? Ele herdou o governo do Witzel, ele era o vice do Witzel, ficou 2 anos de mandato, foi reeleito em primeiro turno no Rio de Janeiro. Eu acho que o Carioca tem preguiça. Fala assim, eu não vou votar de novo no segundo. Eu não vou sair de casa de novo pra votar no segundo turno. Quem é que tá ganhando? É esse que eu vou aqui. E o vice dele era o Thiago Pampulha. Thiago Pampulha começou lá de Bangu, a botar as asinhas de fora pra desejar concorrer ao governo do estado. Num instante ele foi cortado, arrumaram uma vaga pra ele no Tribunal de Contas do Estado, ele foi. Então o Rio de Janeiro ficou sem vice-governador. O que diz a legislação? Na ausência do governador, assume o vice-governador. Na dupla vacância, na ausência do governador e do vice, assume o presidente da Assembleia Legislativa, como governador interino. Perfeito. Então, Cláudio Castro sai, não temos vice, quem deveria assumir o governo do estado? O presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, que está preso por associação criminosa ao Comando Vermelho. Cara, assim, a gente fala isso rindo, né, cara? Porque é rir pra não chorar literalmente, né? É isso mesmo. É rir pra não chorar. E aí... O que a legislação fala? Assume, portanto, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Couto. Eu acho que quem fez a lei falou assim, gente, olha só, é melhor ter um vice-governador também, né? Porque vai que o governador morre, não, tá bom, então bota um vice aí. Nós vamos fazer o seguinte, vamos botar um outro ali sucessório aqui, porque vai que morre o governador e o vice, botar o presidente da Alerj. Tá, e se morrer os 3? Não, então bota o desembargador, mas não tem como morrer os 4, né, meu irmão? Cara, chegou. Se o desembargador Ricardo Couto hoje, por exemplo, quiser ir à Argentina comprar um vinho... Não pode sair do estado. Porque o estado não tem... é ficar céfalo. Não tem quem defina nada no Rio de Janeiro. Olha que doideira que a gente chegou no Rio de Janeiro. A legislação diz o seguinte, no caso de dupla vacância, em que o presidente do Tribunal de Justiça vai assumir, você precisa convocar. Se estiver faltando mais de 6 meses para o término da eleição, para o término do mandato, eleição direta. Tem que convocar o povo ir lá e votar de novo. Se estiver faltando menos de 6 meses, eleição indireta. Os deputados elegem, então, portanto, um novo governador. E aí, era isso que dava. Então, vai ser indireta, mais rápido, mais barato. Aí o Fux foi lá e falou, não. Olha isso. O Fux falou isso na decisão dele. O histórico criminal dos deputados não permite que eles sejam isentos para votar. Nossa, que vergonha, hein? Meu irmão, o Fux meteu essa bronca lá. E aí, então, ele falou assim, não, tudo bem, pode ser indireta, mas tem que ser voto secreto.
Pro deputado não ficar naquele arranjo, ele poder votar da maneira que ele quer. Aí depois, o PSD do Paz falou, não, a gente quer eleição direta, falta mais de 6 meses pro final do mandato. E aí tamo nesse imbróglio. Flávio Dino pediu vistas agora, ou seja, a gente já tá em abril. Cara, é inviável. Falando de maneira real, eu gostaria que o povo fosse às urnas eleger o seu governador. Uhum. Vamos falar de mundo real aqui. Uma eleição custa 100 milhões de reais no estado do Rio de Janeiro. Um estado que não pode se dar ao luxo de gastar esse dinheiro. Aí vamos lá, vamos supor que o Flávio Dino decida daqui a 2 semanas, final de abril, que vai ser eleição direta. Aí você tem que fazer conversão partidária, são 15 dias. Então estamos no meio de junho. Aí você não tem campanha eleitoral ainda, aí você tem pelo menos 45 dias de campanha eleitoral, já estamos em julho. Aí você faz a eleição, se tiver segundo turno, mais 20 dias, 25 dias, segundo turno. Nós já estamos em agosto. Só que em outubro tem eleição de novo. Só que em agosto você já começa a campanha das eleições regulares. Vai dar loucura, vai dar tudo errado. Loucura. Então assim, o Rio de Janeiro, ele vai manter a inconstitucionalidade de ter o desembargador lá, cara, para evitar uma maior. Como é que eu vejo? Agora, nossa, eu me prolonguei a beça, desculpa, eu tomei muito tempo. Que isso, pô. Então, como é que o que vai acontecer agora? Eu acho que o desembargador vai até o fim, teremos as eleições de outubro. E teremos muito menos candidatos, né? Porque na eleição tampão, eu vou te falar, eu acho que nós teríamos uns 30 candidatos a governador. Todo mundo querendo morder um pedacinho. Tudo que é porque ninguém perde nada. O cara que quer ser deputado, ele pode disputar essa, se ele ganhar, ele é governador. Se ele perder, ele vai ser candidato a deputado em outubro. E ele pode ser kamikaze, fazer o que ele quer, ou ser o bonzinho. Totalmente. Ele vai ser o bonzinho. Totalmente. E aí depois ele vai ser eleito, porque no tampão ele foi o bonzinho. Exatamente. Então, assim, aí a gente vai pra eleição de outubro. Eu sei que eu vou enfrentar um pleito muito difícil com políticos muito consolidados na política do Rio de Janeiro, do próprio Eduardo Paes, que eu tenho muitas críticas a ele, muitas, diversas, mas tem que respeitar um cara que ganhou 4 vezes a eleição do Rio de Janeiro. Não tem como você dizer assim, ele ganhou 4 vezes, a gente tem que respeitar o que esse cara fez. Com todas as críticas que eu tenho, o Piauí, eu entendo e eu tenho esse mesmo sentimento, mas com todas as críticas que eu tenho ao Eduardo Paes, e são muitas, o cara ganhou 4 vezes. Ele soube jogar o jogo do Rio de Janeiro. No mínimo, ele soube entender o eleitor do Rio de Janeiro e ele ganhou 4 vezes. Então, assim, ele conhece meu eleitorado, aqui ele ganha fácil. Exato, exatamente, ele soube jogar o jogo eleitoral. Assim como o Witzel soube jogar em 2018. O Witzel era juiz federal, largou a magistratura para concorrer, foi na onda do Bolsonaro e tudo, mas ele soube surfar essa onda. E foi eleito. E ganhou do Eduardo Paes, inclusive. Que tem muita resistência no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, eu vou enfrentar um pleito muito difícil, com players muito grandes, mas eu hoje sou o único de todos os pré-candidatos que estou debatendo proposta. Eu não estou atacando ninguém. É óbvio, eu fiz um vídeo, por exemplo, criticando o Eduardo Paes. O Eduardo Paes tentou começar a fazer umas propostas. Aí foi eu começar logo por segurança pública, né, cara? Que é o calcanhar de Aquiles dele, mas é a maior demanda do povo do Rio de Janeiro. Quiçá do Brasil. Quiçá do Brasil, exatamente. E aí eu fiz um vídeo rebatendo o que ele falava, porque ele achou que ele estava inventando a roda e não estava inventando a roda, etc. Mas eu não ataco pessoalmente ninguém. Eu tenho aversão a isso. Eu não falo mal da vida pessoal de ninguém. É óbvio que, irmão, não vai crescer pra cima de mim falando de segurança pública se o presidente do seu partido ficou preso no mensalão. Aí, desculpa, aí você tá sendo hipócrita, aí não vai dar. Mas eu sou o único candidato que tô debatendo proposta, que tô apresentando propostas de Rio de Janeiro. E entendendo o quão difícil será governar um estado. Então, assim, mas eu tô discutindo proposta. Eu tô querendo apresentar. E quero escutar a proposta do outro. Inclusive pra dizer, cara, essa sua proposta faz mais sentido do que a minha. Porque eu acho que isso é política. Eu apresentei não, né? Kim Kataguiri gentilmente apresentou uma proposta que eu fiz a ele de projeto de lei porque tá avançou na Comissão de Segurança Pública semana passada, que é de desburocratizar o pagamento de pensão ao agente de segurança pública morto em serviço ou em razão de serviço. E aí policial civil, policial penal, bombeiro militar, Polícia Rodoviária Federal, enfim, agente de segurança, Guarda Civil Municipal, agente de segurança em geral. Hoje, um policial militar, a família passa 6 meses sem receber a pensão desse cara. Os policiais fazem vaquinha aqui pra poder pagar. Isso não existe, meu. O cara morreu em serviço, 10 dias tem que estar na conta da família dele lá o valor. Beleza. E aí o Kim Kataguiri, ele levou isso e tá avançando. E na Comissão de Segurança Pública tem um deputado do PSOL, o pastor Henrique Vieira. E ele falou, olha, não tem como não aprovar esse projeto, vou votar a favor, parabéns por quem fez o projeto. Eu acredito nessa política. Eu penso muito diferente do Henrique Vieira em muitos pontos. Mas o ponto principal eu preciso apresentar projetos e ter um plano de governo tão bom para o Estado
que é impossível uma pessoa que pense diferente de mim votar contra. Eu penso política assim. Cara, eu acho que ninguém vai ser contra a gente investir massivamente em educação para colher os resultados da educação. Não é possível que alguém vai se posicionar contra isso. É assim, cara, o Piauí falou uma coisa aqui que eu acho que é um fenômeno incrível que acontece no Brasil. A gente tá discutindo camisa do Brasil, tá discutindo anistia, tá discutindo... A gente não tá discutindo projetos reais. Aliás, tem uma pessoa discutindo isso. Chama-se Renan Santos. Só o Renan. Ele, todo vídeo, vai lá, faz uma crítica, proposta. Proposta. Você não vê ninguém fazendo proposta. Nem no Rio de Janeiro você não vê. Mesmo parece que o Rio de Janeiro tá maravilhoso. Que quem assumir isso aqui vai se sentar numa montanha de dinheiro, que o Rio de Janeiro é o lugar mais seguro do mundo. Suicinha. E a gente tá aqui discutindo o show da Shakira, meu irmão. Noruega, a gente tá discutindo o show da Shakira, cara. É embaçado. Entendeu? Porque a Shakira... Que Shakira, meu irmão? Meu irmão, waka pra lá. Com todo respeito ao artismo, a gente tem problemas muito mais profundos pra debater no Rio de Janeiro. E você ninguém vê falando isso, cara.